Isto é o que fizeram com as mulheres italianas durante a Segunda Guerra Mundial. Introdução. A guerra é geralmente considerada uma empreitada puramente masculina. No entanto, geralmente são as mulheres que mais sofrem, não apenas durante a guerra, mas também em suas consequências. Uma das evidências mais cruéis desse fato ocorreu logo após a Batalha de Monte Cassino, na Itália Central, durante os primeiros meses de 1944. A Batalha de Monte Cassino foi parte do avanço dos aliados pela Península Italiana em direção a Roma, que ainda estava sob ocupação nazista. Foi uma das batalhas mais duras da Segunda Guerra Mundial, e a vitória dos aliados foi um golpe mortal para os alemães na Itália. Mas em vez de ficar na história como uma luta heróica para libertar o povo italiano, tornou-se infame graças à pura violência exercida sobre a população civil, e principalmente suas mulheres. A brutalidade que essas meninas e mulheres italianas tiveram que suportar durante meses em Monte Cassino foi tão extrema que ficou conhecida nos livros de história como o Maroquinato, após o fato de que muitos atacantes eram soldados estrangeiros do Marrocos. Quem eram esses Goumiers, os soldados coloniais do Corpo Expedicionário Francês, que desencadearam uma selvageria sem fim contra as mulheres italianas? Que destinos horríveis aguardavam as mulheres de Monte Cassino depois do anoitecer? Monte Cassino, uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. A chamada Batalha de Monte Cassino foi, na verdade, 4 diferentes combates militares que ocorreram entre 17 de janeiro de 1944 e 18 de maio do mesmo ano. Os aliados, que estavam avançando do sul após desembarcar em Anzio e outros lugares na costa, precisavam romper a linha de inverno para conseguir alcançar e libertar Roma, o centro do poder nazista na península. Esse objetivo foi alcançado em 5 de junho de 1944, após a capital italiana ter sido mantida pelos nazistas por 9 meses. Foi um dia antes dos aliados desembarcarem na Normandia, efetivamente iniciando a libertação da França. Foram, na verdade, algumas das tropas francesas operando na Itália que deram à Batalha de Monte Cassino sua infame mancha conhecida como Maroquinato. No início de 1944, a parte ocidental da linha de inverno, cujo pivô principal ficava nas encostas íngremes de Monte Cassino, era mantida pelos alemães que tinham posições nos vales dos rios Gari, Liri e Garigliano e alguns picos e penhascos próximos. Em 14 de maio, o exército francês partiu para romper um campo em Monte Cassino, na província italiana de Frosinone, na região do Lácio. Graças à devastação causada na França por anos de ocupação alemã, seu exército em 1944 era composto em parte pelos chamados Goumiers. O termo Goum se referia a uma companhia de homens armados de tribos montadas do norte da África que foram empregados durante a ocupação francesa do Marrocos a partir de 1908. Mais tarde, na Segunda Guerra Mundial, tornou-se sinônimo de tropas argelinas, marroquinas e tunisinas no exército francês. Os franceses avançaram, destruindo as linhas alemãs e permitindo que os britânicos do 12º Corpo Britânico rompessem a resistência, dando aos aliados uma mão livre para seguir para a próxima defesa da Wehrmacht, o temível exército de Adolf Hitler, que a essa altura estava sofrendo de uma desmoralização inesgotável em suas fileiras, juntamente com uma retirada indisfarçável em seu avanço europeu. Monte Cassino foi o lugar onde os alemães mais resistiram. As forças aliadas responderam atacando a abadia beneditina em Monte Cassino com 350 toneladas de explosivos entre fevereiro e maio de 1944. No entanto, seus ataques vacilaram em meio a uma resistência nazista determinada e a exaustão dos aliados, já que o 2º Corpo da Nova Zelândia foi mantido na reserva em vez de comprometido com o final do ataque de montanha aliado fortemente pressionado ao norte da cidade. A primeira Batalha de Cassino terminou com os alemães na posse da cidade, as colinas e o mosteiro pairando acima. Isso levou os aliados a realizar ataques aéreos em Monte Cassino e na cidade de Cassino para derrotar as forças do Terceiro Reich estacionadas lá. O Corpo Expedicionário Francês, que permitiu que o exército aliado finalmente rompesse as defesas alemãs, era comandado pelo general Alphonse Juin,
um comandante experiente que lutou em lados diferentes ao longo dos anos. Sabendo do sacrifício significativo que seus homens passaram para garantir a vitória dos aliados, ele os parabenizou e deu-lhes liberdade de ação. Isso provaria ser um erro, pois as horas seguintes viram alguns dos crimes mais hediondos de toda a guerra. Dizem que Juin repreendeu seus homens de antemão, assegurando-lhes que se vencessem esta batalha, por 50 horas eles seriam mestres absolutos de tudo o que pudessem encontrar além do inimigo. Ele também garantiu que ninguém os penalizaria pelo que fizeram ou perguntaria o que estavam fazendo. Na noite seguinte, milhares de gumiês marcharam pelas encostas das montanhas que cercam cidades e vilas na região conhecida como Ciotiaria. Para os moradores, o fim da batalha não foi um momento de alegria, onde recuperaram a liberdade perdida para os nazistas ocupantes. Em vez disso, foi o início de um pesadelo absoluto. Testemunhas mais tarde alegariam que, quando os alemães estivessem por perto, os homens teriam que se esconder. Mas quando os gumiês do norte da África chegassem, eram suas filhas e esposas que precisariam se esconder. Os gumiês supostamente se entregaram a agressões sexuais e saques em uma escala inimaginável. Foi uma verdadeira fúria, onde até mesmo meninos e velhos foram sodomizados pelas insaciáveis tropas francesas. Reclamações foram feitas a Juin sobre o comportamento de seus homens. Até o Papa foi chamado para intervir. Mais tarde, ele tomaria a medida extraordinária de proibir as tropas de cor aliadas de entrar em Roma. Saques, assim como a agressão sexual, também são tão antigos quanto a guerra em si. E veteranos aliados de todas as nacionalidades admitem alegremente roubar comida, vinho e objetos de valor das casas de civis italianos. Essa prática era tão automática que os alemães começaram a armar armadilhas para propostas atraentes para pegar tropas aliadas desavisadas. Muitos soldados aliados morreram tentando roubar civis italianos. Prisioneiros de guerra também eram considerados alvos fáceis, e poucos chegavam ao campo de prisioneiros ainda de posse de seus relógios. Outras histórias são mais sombrias e relatadas apenas com grande pesar pelos veteranos. Vários contaram sua repulsa quando um camarada roubou de um cadáver, em alguns casos cortando o dedo de um alemão morto para roubar sua aliança de ouro. Talvez mais do que qualquer outra coisa, isso ilumina os efeitos debilitantes que a guerra tem no comportamento e na moralidade daqueles forçados a lutar. Quem eram os gumiês? Tropas temíveis, mas ingovernáveis. Linguisticamente falando, o termo gum vem de uma palavra árabe que significa levantar-se. Os gumiês, principalmente marroquinos, compunham o corpo expedicionário francês na frente italiana. Havia também soldados argelinos, tunisianos e senegaleses no corpo. Eles eram considerados tropas irregulares francesas e vinham das colônias francesas no norte da África. Os gumiês mais proeminentes, no entanto, eram do Marrocos. Eles sabiam que eram mal vistos por seus atos selvagens e frequentemente se comportavam como animais em relação aos seus inimigos, devido à sua má reputação. Esses corpos foram formalmente organizados em 4 divisões comandadas pelo general Alphonse Juin, um general com vasta experiência militar que era amigo de Charles de Gaulle, que ele conheceu no Lycée Militaire. Juin nasceu na Argélia Francesa e lutou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, em nome da França. Juin foi capturado pelos nazistas em maio de 1940. O regime francês nazista de Vichy o instalou como comandante-chefe do exército francês do norte da África. No entanto, ele rapidamente se juntou aos aliados logo após os desembarques da Operação Tocha, em novembro de 1942. Juin liderou seus guerreiros de montanha do Corpo Estrangeiro do Maghreb com grande habilidade tática militar e sucesso durante a primeira Batalha de Cassino, no final de janeiro e início de fevereiro de 1944, e cruzou com sucesso o Rio Rápido ao norte da cidade e do mosteiro. Ele criticou os comandantes do 5º Exército por não comprometerem o 2º Corpo da Nova Zelândia no ataque, o que poderia ter permitido que o Corpo Estrangeiro e a 34ª Divisão dos EUA virassem para o sul atrás das posições alemãs e para o Vale do Liri, flanqueando assim a linha de inverno durante a primeira Batalha de Cassino. Mais tarde, sob seu comando, as 4 divisões do Corpo Estrangeiro se moveram habilmente por uma área montanhosa difícil durante a Operação Diadema,
contribuindo muito para o avanço da linha de inverno em meados de maio de 1944. Por isso, Juin foi elogiado, mas seu nome mais tarde ficaria para sempre associado ao abuso sem sentido dos Gumiers. Os colonos norte-africanos que se juntaram às unidades lideradas por Juin somavam 7.833 no total, e eram facilmente identificáveis porque usavam uma túnica de lã verde característica com faixas multicoloridas e sandálias de corda. Eles não estavam exatamente vestidos para o combate, mas seus uniformes mais tarde inspirariam medo no inimigo e nos civis. Eles também carregavam a chamada jambia, uma arma que evoca mistério e tradição. A jambia é uma adaga com lâmina curva que varia de tamanho de acordo com o gosto do portador e disse que a usavam para cortar as orelhas e narizes de inimigos mortos para fazer colares. Foi na cidade de Cassino que o exército francês se deparou com o duro poder dos alemães. As forças de Adolf Hitler ofereceram uma resistência feroz, não se resignando a perder a posição. Até este ponto, os Gumiers avançaram sem nenhuma dificuldade real pela península italiana. 3 grupos de Gumier, sob o nome de Corps de Montagne, foram a vanguarda do ataque do corpo expedicionário francês através das montanhas Aurunco durante a Operação Diadema, a 4ª e última batalha de Monte Cassino. A cidade foi finalmente capturada pelos aliados em 18 de maio de 1944. Apesar desse feito impressionante, eles não são lembrados principalmente por terem derrotado o exército nazista, mas por suas atrocidades brutais e desumanas, pelo tratamento implacável de suas vítimas, civis inocentes, objetos de seu comportamento cruel e atroz descrito como típico de bestas, depois que o general Juin lhes deu carta branca quando a batalha terminou. Parecia que eles imediatamente se vingaram de todos os habitantes da área. Independentemente de sexo ou idade, todos os moradores locais se tornaram alvos de seus apetites sexuais mais ferozes, assustadoramente agressivos e sádicos. Não contentes com isso, seus apetites materiais os fizeram invadir casas e levar tudo de valor para eles. Se alguém resistisse, eles encontrariam destinos ainda piores. Tudo isso foi feito com o apoio do comandante francês, que os motivou a realizar tal horror sangrento, e com o silêncio cúmplice do general de Gaulle, que definitivamente sabia desses eventos. Sendo ele a autoridade militar máxima, estava sob seu poder parar a loucura, mas ele escolheu não fazê-lo. As forças do Terceiro Reich, que deixaram a área de Monte Petrella, a leste de Cassino, parcialmente indefesa, sabiam que apenas tropas de montanha marroquinas conseguiriam sobreviver naquela região, e não estavam erradas. Sabendo do que eram capazes, os alemães alertaram a população civil sobre o perigo iminente com um lançamento aéreo de folhetos, incitando-os a fugir naquele mesmo mês de maio. Apesar do terror iminente, nem todos estavam dispostos a dar ouvidos à mensagem de alerta dos céus de seu próprio inimigo ocupando o país. Os únicos que conseguiram se salvar foram as muitas crianças evacuadas pela Guarda Nacional Republicana Fascista. Elas foram enviadas para colônias na área de Rimini, onde foram salvas. A grande maioria dos refugiados, no entanto, escolheu se esconder no Planalto de Poleca, um território na base do Monte Petrella. Mas os soldados africanos altamente treinados e acostumados às montanhas conseguiram alcançá-los facilmente e submetê-los ao mesmo ou pior abuso do que o resto dos civis de Monte Cassino. Esse abuso frequentemente durava a noite toda, e os gritos das vítimas eram ouvidos à distância por outras tropas aliadas. Na manhã de 14 de maio, os americanos descobriram que os alemães que os enfrentavam no terreno elevado ao redor da cidade de Santa Maria Infante tinham ido embora, tendo recuado para manter contato com seu flanco esquerdo, que estava cambaleando com os ataques franceses. Depois disso, eles avançaram pelas montanhas e tiveram apenas retaguardas, minas e armadilhas para enfrentar. Em seu flanco direito estavam os Gumier, e os americanos foram instruídos a usar fita adesiva nas costas de seus capacetes para evitar serem confundidos com alemães se encontrassem os norte-africanos durante a noite. Até os aliados tinham medo do que os Gumiers poderiam fazer com eles à noite. De acordo com testemunhas oculares, o cair da noite funcionou como um feitiço, pois era o momento em que os homens se tornavam monstros e liberavam sua raiva contra a população civil.
O metralhador americano Lenzi Abbas estava ligado a uma unidade de Gumiers e conta como, quando chegaram à cidade de Spigno, puderam ouvir tiros e gritos vindos da vila. Eles sabiam que não havia mais tropas alemãs lá, então não tinham certeza do que estava acontecendo. Um colega americano disse: "Acho que eles estão atacando aquelas mulheres." Um dos sargentos perguntou se eles deveriam fazer algo a respeito, mas foi informado de que eles tinham que aguardar ordens. Eles continuaram a ouvir os gritos das mulheres através dos sons da guerra, uma experiência angustiante. Uma visão particularmente horrível foi testemunhada por outros soldados americanos, que contam como encontraram um pregador que havia sido horrivelmente espancado e abusado, e mais tarde seu corpo foi jogado nas ruas como lixo. Ao perguntar a outras pessoas sobre o destino do padre, eles foram informados de que ele teve a terrível ideia de interceder e tentar salvar 3 meninas de serem abusadas por Gumier. Eles então voltaram sua atenção para o padre, que foi espancado violentamente, amarrado a um poste e abusado sexualmente por vários homens que se revezaram durante a noite. Finalmente, o padre morreu em consequência de seus ferimentos. O comando militar francês, não perdoando esses crimes, imediatamente executou um certo número de culpados, mas isso não impediu a selvageria. Em termos militares, os franceses tinham muito do que se orgulhar. O ataque audacioso de Juin através das montanhas havia esmagado o flanco sudoeste da linha de inverno, e a velocidade dos ataques subsequentes impediu os alemães de manter a linha Hitler no setor costeiro. Também tornou a posição alemã no Vale do Liri muito mais difícil. Os britânicos estavam cientes disso e, no final do dia 16 de maio, o comandante do 8º Exército, tenente-general Lise, ordenou que a 78ª Divisão cortasse a rota 6 atrás de Cassino. Ao mesmo tempo, o corpo polonês, que havia sofrido tanto no dia de abertura do ataque, tentaria novamente no temido mosteiro. Testemunho ocular da crueldade desenfreada contra mulheres, meninas e padres. Há muitas testemunhas e vítimas diretas ou indiretas dessas atrocidades causadas pelos soldados. Os moradores locais ainda se lembram com horror de algumas das cenas que viram e vivenciaram em primeira mão. Embora muitos não estejam mais vivos para contar a história do que vivenciaram foi passada de boca em boca, de geração em geração, e continua até hoje a dar veracidade a um dos muitos capítulos sombrios da terrível guerra. As feridas infligidas por esse ataque inconcebível estão longe de serem curadas, e aqueles que sofreram com isso não conseguem esquecer um único momento, como suas histórias refletem. Muitas pessoas foram forçadas a deixar suas casas, pois não se sentiam protegidas lá. Várias pessoas e famílias inteiras se esconderam juntas para ficarem seguras, sabendo que muitas não tinham esse privilégio. Sair quase certamente significava ter que pagar as consequências. Escondidos, tentando ficar seguros, eles costumavam ouvir gritos constantes de socorro, mesmo que não pudessem fazer nada. Muitos sobreviventes relatam sentir uma sensação de covardia, mas, por outro lado, havia pouco que pudessem fazer para ajudar seus semelhantes. Eles preferiram não ser as novas vítimas, mas proteger seus entes queridos. Quando a noite caiu, o pesadelo começou. Podia-se ouvir os gemidos das jovens que tinham sido raptadas durante a tarde. Era um lamento que não encontrava consolo e gelava o sangue de quem tinha que ouvi-lo. Eles pensavam, por sua vez, que poderiam ser os próximos a sofrer a mesma violência. Então, eles se mantiveram em silêncio, embora os gritos fossem desesperados. A partir de então, a Batalha de Monte Cassino tornou-se sinônimo de horror. A palavra Marroquinate permaneceu no imaginário popular desta região, que experimentou o terror da guerra em primeira mão. Populações civis inteiras foram vítimas dos aliados, que em teoria tinham vindo à Itália para libertá-los da ocupação nazista e livrá-los do fascismo brutal do Eixo, liderados primeiro por Benito Mussolini e depois por Adolf Hitler. O exército militar francês na península consistia em 130 mil homens, incluindo quase 8 mil colonos africanos. Todos foram contaminados por esses atos aberrantes. O que aconteceu foi muito mais terrível do que o pior pesadelo imaginável para aqueles a quem foi dirigido. Talvez o mais terrível de tudo seja o fato de que tudo isso aconteceu em uma única noite, a de 18 de maio de 1944, depois que os soldados ouviram seu general comandante.
milhares de gumiês deixaram seus acampamentos para vagar pela área que abrange várias aldeias na região de Ciociaria. Sentindo-se livres para fazer o que quisessem sem punição, o inferno mais aterrorizante se instalou. Por mais de 50 horas não houve controle nem resistência, e a violência em grupo tomou conta. Tudo era infernal, e a crueldade com que tratavam suas vítimas era aterrorizante. As tropas foram seletivas no início, escolhendo as vítimas mais atraentes para atacar primeiro. Mas então, eles liberaram toda a sua capacidade para o mal sem se importar com quem estava recebendo. Entre si, ninguém impediu a agressão, muito pelo contrário. Eles se encorajaram mutuamente a encorajar e aumentar seu grau de cinismo e ir em frente. Como se fosse uma competição, eles se esforçaram para criar as cenas mais dantescas, terríveis em magnitude por causa dos danos causados, onde nenhum adjetivo pode descrever a natureza aberrante do que foi vivenciado. Em muitos casos, eram simplesmente crianças que eram escolhidas para o abuso, nem mesmo adolescentes ou mulheres maduras, como aconteceria mais tarde. Até mesmo avós, que em muitos casos tinham mais de 80 anos, foram martirizadas pelos ataques aliados. Em uma aldeia na região que foi invadida por centenas de soldados marroquinos, 30 mulheres e 2 homens foram supostamente atacados em um curto espaço de tempo. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém conseguiu avisá-los para se esconderem. Não havia salvação ou fuga para os destinatários deste desastre. Em outra localidade, 2 irmãs foram forçadas a satisfazer um pelotão de quase 200 soldados em um ato chocante de crueldade e perversidade sem precedentes. O sofrimento causado durante o assédio estava aumentando deliberada e desnecessariamente. Outro caso verdadeiramente incompreensível é o de cerca de 300 combatentes que se enfureceram contra um homem mais velho e decidiram abusar sexualmente dele em grupos, como forma de entretenimento. Abusar de homens era um ato rotineiro que saciava sua sede monstruosa, e nenhuma aldeia da região estava a salvo disso. Dos registros escritos da época, pertencentes à Associação Nacional de Vítimas Civis da Guerra, sabe-se que um pároco chamado Dom Alberto Terrilli confrontou os saqueadores para salvar 2 meninas de 6 e 9 anos de serem atacadas por um grupo. Ele queria simplesmente salvá-las do abuso ao qual seriam irreparavelmente expostas. A reação dos soldados foi rápida e o padre foi brutalmente abusado à vista das meninas. Na aldeia de Pico, uma menina e sua irmã foram crucificadas em uma praça pública, enquanto a família foi forçada a assistir ao ato grotesco. Histórias desse nível de selvageria abundam, e selvageria, sadismo extremo e brutalidade ultrajante eram a norma. O general Charles de Gaulle, comandante em chefe do exército francês, sabia tudo sobre o que estava acontecendo na Itália com suas tropas sob seu comando, mas não fez absolutamente nada, não apenas para impedir, mas para levar à justiça depois. E o general Alphonse Juin, que deu sinal verde para que essas atrocidades acontecessem, nunca foi punido por seus superiores. Ao longo dos anos, uma grande quantidade de documentação e testemunhos veio à tona, o que tornou possível reconstruir os eventos insuportáveis com mais detalhes. Elementos foram reunidos para reconstruir essa verdade oculta com maior precisão. Os historiadores concordam que foi a arenga do general Juin que acendeu o caos e desencadeou o pior cenário possível. Os culpados foram considerados soldados que, ao ouvir as palavras de seus superiores, deram vazão à sua fúria descontrolada, independentemente dos danos que estavam causando. Uma calamidade irreparável de uma magnitude impensável. O estopim estava aceso e qualquer um que resistisse, qualquer que fosse sua condição, também seria alvo de sua agressão. Todas as pequenas aldeias daquela região, sem exceção, eram atacadas de forma selvagem. Ninguém estava a salvo e os habitantes não tinham para onde ir. Simplesmente não havia para onde escapar de tamanha calamidade humana. A prática realizada por muitos consistia em segurar suas presas pelos tornozelos e pulsos para imobilizá-las e então se revezarem na fila para consumar o ato sexual. Um ato atroz e covarde realizado por muitos. Dizem que, em uma vila da região, 4 mulheres de no máximo 15 anos foram forçadas a satisfazer sexualmente uma tropa de 100 soldados por horas. Como resultado desse ataque,
Uma delas morreu e outra teve um surto psicótico do qual nunca se curaria e foi trancada pelo resto da vida em um hospício. As outras duas ficaram seriamente traumatizadas. Mas além desses atos aberrantes, os Gumiers estavam ocupados saqueando casas e roubando quaisquer objetos de valor que pudessem encontrar. O saque de casas era outra das práticas indesejáveis sofridas pelos habitantes desta região, uma barbárie sem limites que, apesar de durar mais de 2 dias, tinha consequências eternas. Os números do horror. Quantas mulheres foram atacadas? O prefeito da cidade de Hespéria, uma comuna na província de Frosinone, relatou que em sua cidade, 700 mulheres de um total de 2.500 habitantes foram abusadas sexualmente e que algumas morreram como resultado dos ataques. No curso dos eventos e em toda a área afetada, mais de 7.000 civis, incluindo crianças, foram abusados sexualmente por membros do corpo Gumier. O número de homens mortos foi estimado em 800. Acredita-se que o massacre de Maroquinate tenha causado quase 200.000 vítimas. Pessoas de todas as idades foram atacadas, abusadas, torturadas e assassinadas sem qualquer tipo de responsabilização. De acordo com documentos históricos, houve mais de 20.000 casos de agressão sexual, mas esse número leva em conta apenas aqueles que foram corajosos o suficiente para denunciar o ultraje que sofreram. No entanto, isso não reflete a realidade em sua totalidade, pois muitos casos não foram relatados, provavelmente a grande maioria deles. Especialistas projetam números de até 60.000, o que significa que a maioria das mulheres que vivem na área teve que suportar alguns dos piores abusos e torturas conhecidos pela humanidade. Além disso, os relatórios revelaram que muitas mulheres e meninas foram abusadas repetidamente por mais de um agressor. Há até relatos de soldados quebrando os dentes das vítimas durante o ataque para impedi-las de mordê-las. Testemunhas também falam de empalamentos e castrações, cujos alvos eram principalmente homens que tentavam defender suas filhas, esposas, irmãs ou mães, pois ninguém estava a salvo dos ataques brutais e terríveis. Também é um fato conhecido que houve várias mutilações realizadas por soldados aliados por mera diversão, usando suas famosas adagas jambia para esse propósito. É preciso lembrar que os Gumiers não eram mercenários nem combatentes estrangeiros voluntários. Eles eram soldados empregados pelo exército aliado francês e, como tal, o alto comando do exército francês era responsável por suas ações. A natureza implacável e cruel da violência sexual realizada pelas tropas aliadas é corroborada em registros médicos recuperados. Também foram relatadas infecções de sífilis, gonorreia, blenorreia e outras doenças sexualmente transmissíveis. Uma lembrança duradoura daquelas noites terríveis após a Batalha de Monte Cassino. Somente a introdução da penicilina americana salvou essas áreas de uma epidemia que poderia ter dizimado a população restante. Gravidezes indesejadas como resultado dos ataques Gumier chegaram aos milhares, e muitas terminaram em abortos clandestinos realizados em ambientes improvisados e sujos. Aqueles que estavam com muito medo de passar por esse procedimento angustiante e perigoso decidiram levar suas gestações a termo. Após o fim da guerra, em setembro de 1945, muitas crianças nasceram como resultado desses ataques, muitas das quais foram dadas para adoção no orfanato Veroli. As estimativas do número de bebês que chegaram ao orfanato Veroli são de cerca de 400. Claro, esse era um número extremamente grande para a área, e a maioria dessas crianças nunca foi adotada e continuou vivendo no orfanato, até atingir a maioridade, sem nunca saber quem eram suas verdadeiras mães e pais. Documentos de arquivo deixam claro que não foram apenas os soldados africanos do exército francês os responsáveis pelos ataques, mas os franceses brancos também participaram dessa violência ultrajante. Ao contrário do que a propaganda aliada tentou fazer o público acreditar, não foi uma questão étnica. Foi um dos eventos mais sombrios em meio à operação militar mais brutal do século XX. Os cidadãos franceses nativos representavam cerca de 40% da força de combate, e seria impossível atribuir a responsabilidade pelas queixas apenas aos colonos africanos. Claro, quando o general Juin os autorizou a fazer o que quisessem sem represálias, ele estava falando para as tropas como um todo, e não apenas para os colonos.
A França historicamente tentou evitar assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Sempre que a questão foi levantada, foi implícito que os eventos do Maroquinato deveriam ser atribuídos à má conduta de uma parte de suas tropas apenas, em vez de ser uma situação generalizada no exército francês. Esta posição oficial francesa oferece um discurso muito racista e discriminatório, pois ignora o fato de que foi o próprio general Juin, de sangue europeu, que incitou as tropas a desencadear violência sem fim sobre a população civil. Um registro britânico deixa claro que soldados franceses sem ligações com raízes marroquinas ou norte-africanas foram responsáveis por inúmeros ataques sexuais a mulheres, jovens e velhas. Tais agressões não aconteciam em porões obscuros, mas publicamente no meio das ruas. Isso proporcionou uma humilhação adicional às vítimas e tornou a identificação dos perpetradores mais fácil. O mesmo relatório britânico descreve a sodomização de centenas de prisioneiros e a castração daqueles considerados os líderes de sua comunidade. Isso demonstra a absoluta indiferença e cumplicidade dos oficiais franceses, que parecem ter participado dos massacres e permaneceram em silêncio diante desse ato terrível. Os mesmos relatórios disseram que absolutamente todas as mulheres nas aldeias de Patrica, Pofe, Isoleta, Supino e Morolo foram abusadas sexualmente. Em Lenola, 50 mulheres jovens, a maioria da população feminina nesta pequena aldeia, foram abusadas quando as tropas francesas chegaram no dia 21 de maio. Como não havia mulheres suficientes para todos, meninas e mulheres idosas também foram escolhidas para abuso. Na época, a Cruz Vermelha Internacional ofereceu sua ajuda ao governo italiano, mas este se opôs fortemente para não prejudicar as relações com a França e não produzir um grande conflito em nível internacional. Graças a todas essas ações, um manto de silêncio foi colocado sobre os eventos de Monte Cassino, tanto pelos perpetradores quanto pelo governo das vítimas. Seus comandantes seniores foram ignorados, não houve acusações e não houve assuntos internos dentro das fileiras militares. Simplesmente não deu em nada. Neste contexto selvagem, ocorrendo em aldeias isoladas nas montanhas em meio a um conflito global, é difícil estabelecer o número exato de mortes e casos de abuso. Provavelmente houve dezenas de milhares de pessoas afetadas por essas agressões sexuais, independentemente de gênero e idade. Conclui-se que também é difícil saber o número de pessoas que, como resultado do trauma psicológico e emocional causado por esta experiência ultrajante, foram incapazes de continuar suas vidas normalmente. Muitas delas interromperam seus estudos e tiveram dificuldades em encontrar ou manter um parceiro ou começar uma família. Algumas até acabaram tirando suas próprias vidas ou se tornando clinicamente insanas. Relatórios militares secretos relatam esses abusos, fornecendo um registro angustiante de um dos piores episódios dessa tremenda guerra. Aqui aprendemos que até mesmo animais, dizem os relatórios, foram alvos de seus ataques sexuais. A metodologia empregada pelos combatentes é totalmente detalhada nesses documentos. Eles relatam o modus operandi de muitos desses agressores. Se a porta da casa estivesse trancada, eles a arrombavam e, encontrando uma pessoa lá dentro, a deixavam inconsciente com um golpe da coronha de sua arma. Então a arrastavam para perto da casa e abusavam dela na frente do resto da família e sob os olhares horripilantes de qualquer transeunte. O rescaldo do Maroquinato, 80 anos de impunidade. Com o passar do tempo, as vítimas foram encorajadas a falar e a fornecer mais informações sobre essa experiência insuportável que as deixou marcadas para sempre. Isso envolveu muita coragem, não apenas porque testemunhar as forçou a relembrar esses eventos horríveis, mas também porque elas se expuseram à vergonha e à acusação públicas. Uma mulher testemunhou que viu soldados aliados avistarem uma garota com brincos de aparência cara nas orelhas. Um deles estendeu a mão e, sem cerimônia, arrancou-os das orelhas dela com as mãos nuas. A testemunha relatou em detalhes os gritos de dor que a vítima emitiu naquela cena selvagem, enquanto o soldado parecia apenas se divertir com a dor dela. Outra testemunha ficou surpresa ao ver sua irmã mais nova sentada imóvel com a cabeça entre as pernas. Ao se aproximar, ela notou um fio de sangue escorrendo pelas pernas até os pés. Em um exemplo claro das pressões sobre as mulheres para ficarem quietas sobre essas humilhações,
Quando a irmã mais velha perguntou à mãe o que havia de errado com sua irmã, a mãe simplesmente pediu que ela não a incomodasse, que ela tinha acabado de se machucar. Só muito mais tarde ela conseguiu entender o que havia acontecido com sua pobre irmã. Um grupo de mulheres que inicialmente lutou contra agressores individuais foi atacado em bando. Sua resistência foi inútil diante do grande número de agressores. Primeiro, os agressores sacaram suas armas e dispararam algumas balas para o ar para assustá-las, e então começaram a separar as meninas, procedendo a atacá-las individualmente em pequenos grupos. Elas não conseguiram se defender de forma alguma. Aqueles que tentaram se defender de tal ultraje sofreram consequências terríveis, fossem vizinhos ou familiares. Muitas foram perfuradas por uma vara afiada ou estaca longitudinalmente como uma forma de tortura e execução, e lentamente pereceram como resultado de sangramento. Um pai que tentou defender sua filha no topo do Monte Cassino foi espancado até a morte. Existem inúmeros relatos assustadores sobre o sangue frio desses indivíduos que não pareciam sentir remorso por nada. Uma testemunha conta como um soldado entrou em sua casa enquanto o outro esperava do lado de fora. Seu pai saiu e perguntou o que estava acontecendo, ao que o soldado do lado de fora apenas respondeu atirando nele a queima-roupa. Ele foi morto no local. Até hoje, alguns historiadores e buscadores da verdade continuam a pressionar para que a justiça haja e traga algum encerramento aos eventos horríveis do Marocchinato. Alguns até exigiram que o governo italiano reunisse todos os testemunhos e evidências para tomar medidas com a França, para que eles assumam total responsabilidade pelos fatos e indenização. Surpreendentemente, muitas testemunhas desse ato terrível e violento ainda estão vivas. Em 18 de junho de 1944, o Papa Pio XII instou Charles de Gaulle a tomar medidas. Um ano depois, os tribunais franceses indiciaram 300 marroquinos pelo que aconteceu em solo italiano, embora os resultados não tenham sido os que a indignada comunidade internacional esperava. Acredita-se que pelo menos 10.000 soldados participaram de uma forma ou de outra desses eventos, e não apenas marroquinos, mas também franceses, argelinos e de outras nacionalidades. Conclusão: no dia 26 de novembro de 2004, 60 anos após as fatídicas noites do Marocchinato, o presidente de uma associação de ex-combatentes marroquinos, Ahmed Ben Rahalat, pediu desculpas oficialmente pelo que aconteceu em Monte Cassino. Esta foi uma ação corajosa que buscou trazer algum encerramento para as vítimas e também expor os eventos de Monte Cassino ao público em geral, que em grande parte desconhecia a selvageria daquelas noites. Mas também teve outro efeito importante. O pedido de desculpas oficial deixou claro para todos ao redor do mundo que o governo francês nunca tomou as mesmas medidas para compensar as famílias dos afetados. Até hoje, nenhum pedido público de desculpas ou reconhecimento do que aconteceu em Monte Cassino foi emitido pelo governo francês. Esta é uma declaração clara de negligência e descuido com a memória das pessoas que foram afetadas. Os horrores da guerra geram angústia e tensão tanto nos combatentes quanto na população local. No entanto, nenhum nível de estresse pode justificar o uso do corpo feminino como objeto das paixões mais básicas. A violência sexual não pode ser entendida como uma catarse justificada depois do que foi vivenciado na frente de batalha. Os crimes de Monte Cassino poderiam ter sido evitados, mas os comandantes responsáveis do exército aliado não apenas não os evitaram, como os encorajaram. Muitos tentaram em vão encontrar uma explicação para tanta dor, mas nada pode justificar o que aconteceu, nem mesmo o horror da guerra em si. Foi um ato criminoso, um ataque horrível e selvagem de violência por um grupo de soldados que receberam permissão para fazer o que quisessem, com a garantia de não pagar o preço por seus atos cruéis que causaram tanto dano. É ainda mais imperdoável que, ao longo da história, os governos envolvidos nunca tenham oferecido um pedido de desculpas às vítimas, que têm apenas suas vozes para contar sua história e evitar que isso aconteça novamente.